A ideia desse pequeno vídeo é contar um pouco da história da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, a ABPE. Caras amigas, caros amigos, como o tempo é muito curto, eu vou entrar direto no assunto. Eu vou tratar da educação especial no Brasil nas últimas 5 décadas, dando foco principalmente para a questão da construção do conhecimento por meio de pesquisas. O atendimento a pessoas com deficiência sofreu grandes mudanças no Brasil a partir da década de 1970. E, evidentemente, o próprio processo de construção do conhecimento sofreu grande impacto. Resultado foi assumir esse processo todo cada vez mais de caráter científico. Até 1970, os conhecimentos eram baseados, sobretudo, em experiências clínica ou educacional de profissionais. Mas, na década de 1970, aconteceram 2 fatos que contribuíram para expressivas mudanças nesta área em relação à questão da pesquisa para a construção de conhecimento. Primeiro, a formação de professores de educação especial, que era inicialmente em nível de segundo grau, especialização em nível de segundo grau, passou a ser em nível universitário, sobretudo na forma de habilitação de curso de pedagogia. Assim, algumas faculdades iniciaram a habilitação em educação especial, particularmente na área de deficiência mental. Mas, nisso, ficou evidente a escassez de docentes com titulação. Isto contribuiu para o segundo fato importante ocorrido na década de 1970. É a criação, em 1978, do Programa de Mestrado em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos, para a formação de pesquisadores, para atuar, sobretudo, como docentes desses cursos de formação de professores em educação especial. Entre a habilitação em educação especial e o programa de mestrado em educação especial, houve troca mútua muito positiva. A demanda por docentes pesquisadores nas habilitações de educação especial determinou a busca pela capacitação como pesquisador junto ao programa de mestrado em educação especial. Do outro lado, mestres formados pelo PMEE e mais tarde os doutores formados pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, PPGES, como conhecido, encontraram postos de trabalho junto àquelas faculdades que mantinham a habilitação em educação especial em seus cursos de pedagogia. A formação de massa crítica em educação especial, dessa forma, permitiu questionamento durante a década de 1980 a respeito do modelo de atendimento então vigente, modelo esse conhecido como modelo integracionista. No auge desses questionamentos, aconteceu de, em 1994, ser firmada a Declaração de Salamanca, trazendo uma nova proposta, a de inclusão. Em vista daqueles questionamentos todos, os pesquisadores brasileiros na área de educação especial acolheram a nova proposta com muito entusiasmo. Nessa declaração, nessa nova proposta, talvez uma mudança bastante importante que deve ser destacada diz respeito ao foco de atenção, que até então recaía, sobretudo, se não exclusivamente, sobre a própria pessoa deficiente, foi deslocado para o seu entorno social. E a partir daí, aos poucos começam a surgir pesquisas sobre o entorno social, além daquelas pesquisas tradicionais, centradas na própria deficiente, na própria pessoa deficiente, e essas pesquisas estão direcionadas para temas como concepções de deficiências mantidas por parte de professores, estudantes. Outro assunto relativamente bem pesquisado sobre o entorno social diz respeito a atitudes sociais em relação à inclusão por parte de professores, estudantes e os próprios colegas de classe de ensino comum, na qual estão
inseridos alunos com alguma deficiência. Mas é hora de questionar também se os temas de pesquisa mudaram de fato tão expressivamente quanto a gente verificou a partir do acolhimento da Declaração de Salamanca, mudanças ocorridas na terminologia e na forma de atendimento educacional. Passadas 2 décadas e pouco de experiência de educação inclusiva, algumas muito bem-sucedidas e outras um tanto embaraçadas, creio ter chegado a hora de fazer novos questionamentos. Esses questionamentos dizem respeito a ganhos na escolarização obtidos por estudantes com alguma deficiência que foram colocados em classe de ensino comum. Comparativamente a modelos anteriores de classe especial, de ensino itinerante, de sala de recursos, de escola especial, o novo modelo, o da inclusão, representou efetivamente um ganho na escolarização desses estudantes com deficiência, uma avaliação importante a ser feita. Um outro questionamento importante a ser feito, embora aparentemente possa parecer que não tem muito a ver com a instituição escolar, diz respeito ao ganho por parte de deficientes e seus familiares na qualidade de suas vidas. As indagações dessa natureza podem motivar e aquecer as discussões durante a década atual. Talvez tudo isso permita buscar outro patamar de atendimento a pessoas com deficiência. Em meio a essa história que o professor Sadal relatou, de uma construção de conhecimento específico em educação especial recente, é que um grupo de pesquisadores achou que seria interessante maior incentivo à área. E aí foi pensada a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, a ABPE. Meu nome é Leila Nunes, eu sou professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente aposentada, mas continuo trabalhando na pós-graduação. Eu quero agradecer o convite formulado pela professora Mônica Cassar para fazer essa pequena fala sobre a criação, né, da BPE, Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. A BPE, ela é uma associação voltada para pesquisa, né, em educação especial, áreas afins, e o objetivo é congregar pesquisadores, professores e estudantes interessados nessa área. A BPE, como é que ela surgiu, a ideia, né? No final, meados dos anos 80, 84, 85, eu e professor Francisco Nunes, meu esposo, e professora Maria Amélia Almeida, que estava fazendo doutorado lá também, na Vanderbilt, a gente conversava muito sobre a necessidade da gente ter uma associação que congregasse pesquisadores, né, e alunos, e que pudesse produzir e divulgar o conhecimento nessa área. Então, nós tivemos essa ideia, né? Bom, quando voltamos para o Brasil, bem mais tarde, nós começamos a fazer aqueles seminários de pesquisa. Sou Maria Amélia Almeida, da Universidade Federal de São Carlos, e, embora aposentada, continuo atuando na pós-graduação. Dando continuidade à fala da professora Leila Nunes sobre a criação da ABPE, então, em 1991, o professor Francisco Nunes, da UFRJ, e a professora Maria Cecília Cardoso de Freitas, da UERJ, realizaram o primeiro primeiro seminário de pesquisadores em educação especial na UERJ. Nessa ocasião, foi colocado a ideia da criação de uma associação de pesquisadores em educação especial. A ideia não vingou, as pessoas achavam que isso não ia dar certo. No ano seguinte, colocamos como ponto de pauta a criação da ABP, de uma associação de pesquisadores. Também teve muita discussão, mas ficou da mesma forma. As pessoas achavam que não.
Entretanto, já existia a Revista Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, que era impressa ora na UFSCar, ora na Unimep, mas ela não era afiliada a nenhuma dessas instituições. Então, no terceiro seminário, em 1993, colocamos novamente como ponto de pauta e, depois de uma calorosa discussão, foi criada a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, que hoje tem a Revista Brasileira de Educação Especial, CAPES Qualis A1. Sou Fátima Denari, professora aposentada da Federal de São Carlos e, com muita alegria, faço meu depoimento a respeito da ABPE. A ABPE foi criada durante a realização do terceiro seminário de Educação Especial na cidade do Rio de Janeiro. E ela surgiu frente à expansão do campo da área da educação especial no Brasil e principalmente para dar um suporte para referendar a então recém-criada Revista Brasileira de Educação Especial. Essa revista surgiu a partir dos esforços da professora doutora Tárcia Regina da Silveira Dias, professora aqui da Universidade Federal de São Carlos, também já aposentada, do professor Júlio Romero Ferreira, da Unimep, aqui pertinho, em Piracicaba, e do professor Sérgio Carvalho, da Universidade Federal de Santa Maria. A partir da quarta edição, nós percebemos que a necessidade da criação de uma entidade que fosse responsável pela revista, que desse apoio, que tivesse contribuições de sócios e que os sócios pudessem ter ampla liberdade para publicações. Agradeço o convite para participar deste momento de resgate da memória da criação da Revista Brasileira de Educação Especial e da criação da Associação Brasileira de Educação Especial. No final dos anos 80, 90, tínhamos um grupo de universidades que produziam pesquisa na área da educação especial, que alimentavam ciclos de estudos e promoviam a socialização do conhecimento na área. Nesse grupo circulava a motivação para pensarmos numa revista. Via-se nesta possibilidade uma contribuição para alavancar a educação brasileira com debates e transformar a chamada educação especial num modelo que fosse mais fundamentalmente educacional e menos medicalizado. A associação surgiu como uma necessidade para a implementação da revista. Os debates foram feitos e, superando-se as diferenças, nasceram a associação e a revista. A associação também passa a ser um instrumento que nos permitia participar dos fóruns da educação, buscando as transformações, os recursos, as políticas mais apropriadas para as mudanças que se faziam e ainda se fazem necessárias. Acho que acertamos no caminho pelo que podemos acompanhar dos impactos nos TCCs, nas escolas, nas redes físicas, e na abrangência que tomou o pequeno grupo. Hoje pode-se dizer que é um grupo nacional. A história da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, ela começa praticamente em 1992, quando um grupo de pesquisadores, na verdade todos tinham estudado nos Estados Unidos e se agruparam quando voltaram para o Brasil, e eles criaram a Revista Brasileira de Educação Especial. Então era o professor Júlio,
a Leila Nunes, a Maria Amélia Almeida, a Rosana Glatti, o Francisco Nunes, a Cecília e Cardoso. E esse grupo precisava, então, criar mecanismos de sustentabilidade à revista. Então, na época, em 1993, nós tínhamos, nessa época, a gente tinha 2 eventos no Brasil, né? Os seminários, uns ciclos na Universidade Federal de São Carlos e os seminários de pesquisa na UERJ. Então, nós estávamos na UERJ, dia 3 de agosto de 1993, e começamos a discutir, então, a criação de uma sociedade científica da área para dar sustentabilidade aí à revista. Mas essa criação não foi sem controvérsia, porque dentro do próprio grupo, nós não éramos muitos, cerca de 30 pessoas, havia divergências em relação à possibilidade, utilidade de criar uma sociedade específica. Havia o grupo que achava que isso aumentaria o fosso histórico entre educação especial e educação geral. Havia o grupo que queria criar uma sociedade mais por questões pragmáticas, para dar sustentabilidade à revista, e havia o grupo que achava que sim, que era importante uma sociedade para fomentar aí a pesquisa e a formação de pesquisadores na área da educação especial. Então, houve uma votação e a associação a BPE foi criada dia 13 de agosto de 1993. E eu acho que uma ideia interessante que surgiu foi porque a revista ela poderia ser sediada por qualquer universidade dos pesquisadores envolvidos, mas se criou uma associação porque nós éramos majoritariamente pesquisadores do Sul e Sudeste. E nessa época, a gente queria, se fosse criar uma sociedade brasileira, né, ela teria que ter, pensando numa representatividade maior no futuro. E também a possibilidade de não ter dono, né, de não ter uma universidade sede, isso poderia democratizar mais a própria associação e oxigenar mais a revista, porque ela seria móvel, né, trocaria gestão periodicamente, e foi muito importante aí o papel dos primeiros presidentes, né, da Leila Nunes, do Júlio Romero Ferreira, para pensar em como seria essa associação. E hoje a associação não é grande, mas ela cumpre exatamente o papel que ela se propôs, né? Que é de dar sustentabilidade à revista, que hoje é bem qualificada, organizar eventos e fomentar publicações. E eu acredito que a BPE tem sido essencial aí para incentivar aí a formação de pesquisadores, produção de conhecimento no Brasil. Acredito que os colegas que tenham prestado seus depoimentos antes de mim tenham exaustivamente ressaltado a importância da nossa associação para o fortalecimento da educação especial, através das suas principais vertentes, a revista, e os inúmeros congressos e encontros científicos que vimos patrocinando, promovendo e participando nos últimos 30 anos, né, estreitando os laços de intercâmbio entre pesquisadores de todo o Brasil e do exterior. Esses eram os objetivos de um grupo de professores universitários que se reuniu em 1993 na UFRJ e decidiu, até porque a revista havia sido lançada no ano anterior, fundar a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. E como membro fundador, eu sinto-me muito gratificada por termos alcançado nossas metas muito além do que havíamos originalmente vislumbrado. Graças aos esforços dos nossos editores e colaboradores, a nossa revista é, já há algum tempo, Qualis A1, e está vinculada ao Cielo, ao Scopy e outras importantes bases de dados. E nós somos hoje uma associação reconhecida e respeitada na comunidade científica, com direito à participação e voto institucional em instâncias como CNPq, SBPC e outras esferas. Mas talvez a geração nova de pesquisadores não se dê conta, mas para nós, na ocasião, a fundação da associação representou muito mais do que, digamos assim, esses objetivos concretos. Em termos individuais, significou a consolidação da nossa identidade profissional como pesquisadores de um campo interdisciplinar, porém específico de saber.
e educação especial passou a ser cada vez mais reconhecida, não exclusivamente como uma área de atuação de psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, professores, mas um campo de estudos e pesquisas, uma área de conhecimento própria, com direito à nomenclatura na tabela do CNPq e outras agências de fomento. Esse, para mim, é o grande legado da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial.